Oi, dessa vez eu não sou o Phantom, eu sou o Pedro, a pessoa, não o personagem, muito importante distinguir isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos problemas que mais afeta as pessoas na sociedade, principalmente nessa sociedade moderna que a gente vive hoje. Sem muita introdução, eu vou te falar que eu nem te conheço, mas eu tenho certeza que você se cobra muito e você se culpa de coisas que tá longe do seu alcance ou que não é minimamente a sua culpa. Eu sei que você se cobra e fica se culpando de tudo praticamente, assim como eu. E pro começo desse vídeo eu deixo uma pergunta. Por que você se culpa tanto? Ou por que você se cobra tanto assim? Por que você está se cobrando tanto para passar numa faculdade, conseguir o emprego dos sonhos ou passar no concurso? E por que você se odeia tanto e se culpa tanto quando sente que não está fazendo progresso ou não está avançando nesse seu sonho? Eu tô falando isso porque umas semanas atrás eu fui presencial na minha escola e lá tem um intervalo bem grande de almoço, 1 hora. E eu sentei lá pra almoçar com o meu amigo. Eu sempre fui alguém muito sociável, sempre gostei muito de almoçar com os amigos, ficar perto deles e aproveitar o momento que a gente tá tendo, porque a gente ficou 2 anos sem se ver praticamente. E a gente tava lá, almoçando e conversando. E conversa vai, conversa vem, aquele papo legal. E eu disse que eu tava querendo passar na faculdade de Direito, que é a faculdade dos meus sonhos. E eu tava focando. E eu não tava conseguindo estudar direito, tava me sentindo culpado, tava me sentindo um lixo, basicamente. Porque eu só estudo, por mais que eu estude bastante tempo, eu só estudo e não tava dando certo. Eu não tava conseguindo empenhar o que eu empenhava há 2 ou 3 anos atrás. E passar na faculdade de Direito é basicamente o meu sonho hoje em dia. E eu disse pro meu amigo que o principal motivo de eu querer passar na faculdade de Direito é porque, além de eu gostar da faculdade, gostar de leis, gostar de aprender sobre direitos, assim, é porque eu quero dar uma boa condição para minha família no futuro. E às vezes eu sinto que o futuro da família toda depende disso, depende de mim passar numa boa faculdade. E foi aí que o meu amigo, numa postura bem de pai para filho, ele sempre foi muito paizão, assim, com as pessoas que ele gosta, ele disse que não era 100% minha culpa de eu não estar conseguindo me focar tanto. Na verdade, não era nada minha culpa. A gente tá indo para 2 anos de pandemia e também não é minha culpa que surgiu um vírus do nada que atrapalhou a escola presencial ou coisa desse tipo. E ele também disse para não me cobrar tanto assim para dar uma boa condição para minha família ou não me culpar tanto se eu não conseguir no futuro. Até porque não é minha culpa se o governo é ruim, se os governos passados foram ruins também, e tá tudo caro, o desemprego tá alto, o salário tá baixo. Não era minha culpa. Ele falou: Pedro, para por favor de se cobrar tanto, de se culpar tanto. Nada disso foi de fato sua culpa. Eu sei que parece coisa óbvia que ele falou pra mim, e realmente é óbvio. Só que eu nunca tinha aberto minha cabeça pra isso que ele disse. Eu nunca tinha parado pra pensar de fato nisso. Um monte de gente sempre me falou que eu não devia me cobrar tanto, que eu não devia cobrar tanto das outras pessoas. E nunca tinha entrado isso na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que, como eu já disse antes, eu estudo muito, seja na escola, e eu sempre estou buscando fazer cursinho. Se tiver um cursinho de ping-pong elétrico, Pedro Paulo vai estar fazendo. E num desses cursos que eu fiz envolvia muito psicologia, sobre cuidar de si mesmo, entender as outras pessoas. E lá sempre me falavam, inclusive a minha professora sempre me falava: se você estiver vendo, professora, salve, Verônica, sinto muito sua falta, suas aulas eram muito boas. Ela me falava que eu não devia me cobrar tanto. E, pô, ela, psicóloga, professora, e nunca entrou isso na minha cabeça. Mas quando meu amigo, de anos já, chegou do meu lado presencialmente assim e me falou isso aí, foi quando finalmente isso entrou na minha cabeça. Quando finalmente eu entendi o que era minha culpa e o que não era minha culpa. Tudo isso que está acontecendo no mundo, tudo isso que eu tô me cobrando e me culpando, não é minha culpa, sabe? Não tem por que eu me cobrar tanto se isso não é minha culpa. Eu acho que o que mais fez falta nessa pandemia foi justamente você não ter mais um amigo do seu lado ali, te abraçando e te dando bons conselhos. Porque todo mundo tem amigo e todo mundo sempre quer escutar um bom conselho dele. Quando você escuta, parece que entra mais na sua cabeça do que, sei lá, se seu pai te falar, se sua mãe te falar, se o seu professor te falar. Ali é o seu amigo, uma pessoa que está de igual para igual com você. E é isso que fez falta. Isso que fez falta e deixou as pessoas tristes, eu acho. O povo fala muito sobre não sair, e é muito importante ter o lazer, você sair pra festa, você sair pra restaurante, qualquer coisa que seja.
Só que não ter um amigo perto, eu acho que é um dos problemas mais preocupantes que a pandemia deixou. Todo mundo ia estar desempenhando melhor e com a cabeça bem mais tranquila se tivesse algum amigo perto para te aconselhar e para te apoiar. Mas não é de pandemia que eu vim falar aqui. Pelo menos não nesse vídeo, né? Depois que o meu amigo me falou tudo aquilo e eu comecei a realmente dar atenção para esse problema de se culpar e se cobrar muito, eu comecei a notar que esse não é o meu problema e não é o seu problema. É o problema da maior parte das pessoas. E quando eu falo a maior parte, eu falo com tranquilidade. Muita gente, se não a maioria, se cobra e se algo de ruim acontece, se culpa. Mesmo que não tenha sido algo que ela fez, sabe? Nem indiretamente ela pode ter feito e ela vai se culpar por isso. Por exemplo, é realmente sua culpa você não ter passado naquela faculdade? Pensa comigo. Geralmente são 120 vagas, pelo menos na minha cidade, geralmente é 120 vagas e uns 3 períodos para milhares e milhares de pessoas que estão tentando. Não só pessoas da minha cidade, mas de cidade vizinha, cidade um pouco menos avançada. E o povo vem todo pra cá. É realmente a sua culpa? Você já parou pra pensar que talvez você não estava numa fase boa e que tinham pessoas numa fase melhor? Um exemplo básico. Na pandemia mesmo a gente teve muita aula remota, seja em faculdade, principalmente em escola. E o momento que a gente tá, pelo menos que eu tô, é completamente diferente do que outra pessoa pode estar passando. Por exemplo, eu só tenho 18 anos, eu moro com os meus pais, eu foco só em estudo, mas vai ter gente pensando na faculdade com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos, casa própria, carro novo, até com 60 anos, por que não? Nunca é tarde para você ir estudar e seguir atrás dos seus sonhos, né? As pessoas podem estar no período da vida delas em que elas estão mais de boa com a vida, elas não têm tantos problemas para se preocupar e elas têm um ambiente favorável para estudar. Sem contar que quanto mais velho você é, a tendência é que você tenha mais conhecimento. Então, se você é mais velho, você está em vantagem com quem está mais jovem. Geralmente, né? Sem contar, claro, a coisa óbvia que é a desigualdade social, né? Eu, que estudei a vida inteira em escola pública, provavelmente não tenho o mesmo conhecimento ou não tive acesso ao mesmo conhecimento que uma pessoa que viveu a vida toda em escola particular, né? Isso nem falei porque é meio óbvio, mas acabei de falar, então eu falei. As pessoas falam que por essa desigualdade social, a sociedade tem um mecanismo que não enquadra todas as pessoas. Sempre vai deixar uma pessoa de fora e essa pessoa não vai conseguir de jeito nenhum realizar o sonho dela. Mas eu não acho que isso seja verdade. Eu, falando como mais Phantom agora, falando um pouco mais filosoficamente, eu não acho que essa afirmação de que a sociedade não tem espaço para todo mundo seja verdade. Eu só acho que para as classes menos favorecidas, igual a minha, por exemplo, só vai demorar um pouquinho mais para você realizar os seus sonhos. Você vai conseguir passar numa faculdade, prestar um concurso e passar, ou coisa do tipo. Eu te dou essa certeza, você vai conseguir. A questão é, quanto tempo demora? A grande prova disso que eu tô falando é justamente as pessoas que ingressaram numa faculdade pública, por exemplo. Geralmente quem passa são pessoas que ficaram anos e anos tentando, sabe? Geralmente, tem gente que consegue passar de primeiro, e parabéns se você consegue, se você foi de uma escola pública onde jogavam um prato de comida na sua cara e você jogava de volta. Quer dizer, eu não jogava de volta, nem jogava em mim, mas enfim. Parabéns se você foi de uma escola pública e conseguiu passar numa faculdade pública competindo com gente particular, meus parabéns. Só que geralmente é o povo que tá tentando, vai lá e felizmente consegue. Então, por que você tem que passar de primeira? Isso não é uma regra, não é uma lei que fala que você tem que necessariamente passar na faculdade de primeira. As coisas que estão planejadas para você vencer e para você conquistar vão acontecer, só que no tempo certo e na medida correta. Talvez não era a hora de você passar, ou vai ter um momento muito melhor da sua vida em que você vai conseguir focar mais nessa faculdade ou nesse concurso que você estava tentando lutar tanto para passar. Por exemplo, você gostaria realmente de passar na faculdade hoje e andar de busão e ficar transtornado e ir de busão à noite, voltar de busão à noite? Ou você preferia ir de carro? Você preferia estar com a maioridade, assim, com sua própria casa, seu próprio carro e focado nesse curso? É só um exemplo básico, mas obviamente as pessoas iriam escolher o carro. Por isso que você tem que ser otimista. Talvez não seja o momento certo de você pensar em algo muito concorrido, mas vai ter um momento certo. Cedo ou tarde vai ter e você vai ter a chance de realizar o seu sonho. E o mais importante, se você estiver se cobrando e se culpando muito,
Tudo na vida passa e tudo na vida muda. Você pode pensar que você está num abismo jogado, mas compara a sua vida 3 anos atrás e compara o que você é hoje. Seja fisicamente, eu fisicamente era muito diferente, o cabelo muda bastante. Compara você fisicamente, compara sua responsabilidade, suas ideias, o modo que você enxergava a vida. Compara 3 anos atrás e hoje. É muita diferença. Tipo assim, tem a gente hoje, um abismo gigante, e a gente 3 anos atrás. E o mais importante, a mensagem desse vídeo. Por que você se culpa tanto se nada foi sua culpa? Pra se refletir, né?